Muito boa tarde a todos, boas-vindas à nossa última sessão do seminário, nossa última tarde do seminário comemorativo dos 200 anos da Congregação Beneditina do Brasil. Esse foi um momento de revelação pessoal, já revelei algumas coisas pessoais minhas aqui, e agora tem uma outra revelação pessoal minha com uma outra pessoa. Já estive com o Vitor e agora com a Clancy. A Clancy é casada com um chinês. Ela é de origem japonesa, casada com um chinês, e ela sempre que vem ao Rio me traz uns biscoitinhos chineses maravilhosos. Então, eu fiz questão de distribuí-los. Ela não trouxe para o evento, ela não estava contando com isso, mas eu agradeço a generosidade dela, sempre traz para mim, então hoje eu vou distribuí-los a vocês. Agora, vamos dar início, então, à apresentação de uma palestra que está substituindo a palestra do João Rossi, que apresentaria a conservação do patrimônio beneditino da Abadia de São Paulo. Ele teve um problema renal, teve que fazer uma cirurgia, não tanto de emergência, mas deve ter realizado a cirurgia ontem, então, por isso, não pôde vir. Peço desculpa por ontem eu peguei já o Humberto Lasso, e hoje pego a Tânia e a Elaine, que se cuidam, que administram o patrimônio beneditino, que hoje pertence à Diocese de Duque de Caxias. Tem o CDDOM, é isso, eu não gosto de sigla, mas é Centro Diocesano Dom Odilon Moura. Eu gravei, pelo menos isso eu gravei, né? Então, tá bom, eu vou passar o microfone a elas para que se apresentem melhor. A Tânia é minha amiga já de velhas gerações, e a Elaine também, simultaneamente, mas a Elaine foi também aluna do nosso curso de pós-graduação em arte sacra e é restauradora. Boa tarde. Então, me chamo Tânia Amaro, sou professora de História. Ah, lá. Está aqui. Então, sou professora, historiadora, dirijo o Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias, e junto à Elaine, que depois se apresenta melhor, vem para cá, senta aqui. Venha, para a gente fazer foto. Não, porque aí depois se levanta. Junto à Elaine, que depois se apresenta melhor, nós duas integramos a Comissão para os Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias. Né? E atuamos lá, moramos lá, né? Então, atuamos na história local e regional do nosso município, numa região conhecida como Baixada Fluminense. Né? Então, nossa fala hoje, a pedido do Dom Mauro, será apresentar, no caso mais específico, a Fazenda São Bento do Iguaçu, né, que tem o início a partir das Seis Marias doadas quando se funda a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, acho que é para cá. Direita, né? Direita avança. Isso. Então, a ideia é a gente pensar a fazenda numa região periférica, considerada periférica, durante muitos anos tratada como periferia de um polo central, né? E para muitos, e eu atuando no Instituto Histórico da Câmara desde o ano 2000, que dirijo esse espaço, já vim, né, com muitas falas de que Duque de Caxias não tinha história, né? Então, para uma historiadora ouvir isso é complicado. Inicialmente, eu atuava aqui no Rio de Janeiro, né? E depois, a partir de 2000, fui dirigir lá o Instituto Histórico, e a gente tenta, a partir das nossas ações, revitalizar, dar a importância, elevar a autoestima dessa região, né, que é considerada periférica, também porque estamos muito próximos de um polo central, que é o Rio de Janeiro. Né? E lá na nossa região, nós temos dois bens tombados pelo IPHAN, que é a Igreja Nossa Senhora do Pilar, desde 1938, que não está aqui no caso, porque o objetivo hoje é a Fazenda São Bento, né, que também é tombada pelo IPHAN desde 1957. Né? Então, são bens patrimoniais para nós e
para a história do Brasil importantíssimos, né? Vamos lá seguir. Só algumas imagens para vocês visualizarem como é esse espaço da Fazenda São Bento, do Iguaçu, e depois eu vou chegar por que do Iguaçu, né? Já que a gente está em Duque de Caxias. Algumas imagens de como ela está, a capela e o casarão, vistos por cima, né? Porque esse patrimônio, infelizmente, ainda guarda, né, a execução de um projeto de restauração a partir também do IPHAN, pois o IPHAN foi sentenciado pelo Ministério Público para fazer essa restauração desde 2002, né? E a gente luta por isso, pelos projetos. Nós já tivemos, Elaine vai até falar melhor na parte dela, os projetos de restauração, já tivemos reforma, né? Já tivemos o início de processos de restauração que não foram adiante. E a Elaine coloca isso melhor, porque a gente sempre divide assim, né? Eu inicio com a contextualização histórico-geográfica e ela parte para a arte sacra e tal, que é o foco das pesquisas dela. Então, essa fazenda está inserida, como eu disse, no contexto do território do município de Duque de Caxias, né? Aqui está 81, mas 81 é a criação da diocese. A nossa comissão foi criada em 2014, né, de bens culturais. Então, a gente está falando de um bem que é propriedade da diocese de Duque de Caxias hoje, né? Vamos lá? E aí pensar aonde que está esse território. Duque de Caxias é um município emancipado, né, em 1943, a partir do grande município, né, naquela época, Nova Iguaçu, que abrigava parte, né, as outras cidades ao redor e parte, né, de Queimados, parte de Japeri. Então, a grande Nova Iguaçu, digamos assim, né, abrigava todos os municípios que hoje a gente diz que compõem a região da Baixada Fluminense. E o que é a Baixada, né? A Baixada é uma região de planície, é uma região que tem uma expressão, uma denominação polissêmica, porque, a partir da ótica do observador, Baixada Fluminense pode recortar 4, 11, 8, 13 municípios a partir das pesquisas que a gente faz, né? Então, Duque de Caxias compõe essa região, saiu desse grande município, né, que até 1943 era Nova Iguaçu, ali o mapa atual, e aqui é a luzinha, não é? Eu acho? Isso. Então, e aqui no amarelinho está o território, né, aonde a gente... Tira aqui, já estou ficando com calor, gente. Desculpa. Obrigada. Então, e Duque de Caxias é um município que está numa região estratégica, né, pois é recortado pelas grandes vias de circulação que vocês veem ali. Tem quase 1 milhão de habitantes e é um município, né, em extensão bastante... em quilômetros quadrados, né, bem extenso. E essa história, desde 1565, nessa relação, nessa região, esse território da Baixada, que foi considerado durante muito tempo periférico, a própria população não tem a sua autoestima elevada, né, muito em função de que foi considerado como região de passagem, né, mas nós consideramos uma região estratégica, pois, desde 1565, né, a relação que o Rio de Janeiro tem com o Planalto, com Minas Gerais, né, essa relação econômica, de eixos de circulação, passa pela Baixada Fluminense. E todos os caminhos abertos no século XVIII passam pelo território de Duque de Caxias. Então, é uma região estratégica, é um território de armazenamento, é um território de produção, inclusive para a subsistência do Rio de Janeiro. E aqui vocês têm uma planta da fazenda, né? E de onde surge a Fazenda São Bento? Bom, Cristóvão Monteiro, ouvidor mor de Mendes Sá, ganha a sesmaria do Iguaçu. Essa sesmaria está inserida entre os rios Iguaçu e Sarapuí,
uma grande extensão de terra que vai desde a Baía de Guanabara até, para quem conhece, Nova Iguaçu, Vila de Cava, aonde hoje está sendo revitalizado o Parque Arqueológico de Iguaçu Velho. Né? Então, 3.000 braças terra dentro, né? Vai terra. Ninguém, claro, veio aqui, botaram farpado, né? Mas, pela linha do tempo, né? E pela própria questão da doação de terras após a morte de Cristóvão Monteiro, pela aquisição de novos lotes, novos trechos pelo mosteiro, nós teremos, lá em 1699, uma grande extensão de terra que pertence aos monges beneditinos do Rio de Janeiro. Né? Inicialmente, eles recebem essas terras, essa faixa de terra, a partir da doação da viúva de Cristóvão Monteiro. Né? Então, uma ideia de como seria a fazenda. E aqui, como eu disse, né? Entre os rios Iguaçu acima e Sarapuí, que desaguam, né, na Baía de Guanabara, a grande faixa de terra que Cristóvão Monteiro recebeu, e, com o tempo, o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro foi adquirindo outros trechos. Né? E aqui, nessa área amarelinha, está o Cais do Rio Iguaçu. Quem conhece, como eu disse, é o Parque Arqueológico, né, hoje de Iguaçu, do município de Nova Iguaçu, onde estava a sede da Vila de Iguaçu, né, até ali no século XIX, até a República. Né? Então, assim, analisando a planta, é claro que isso é um desenho em cima de uma planta original, a gente vai ver vários... Campo Grande de São Bento, Olaria de São Bento, mais aqui embaixo, né? Aqui no meinho, Olaria, como o Humberto falou ontem, né, a questão das olarias. Estamos num território também que tem muito barro, né? E eu me lembro da minha infância, algumas olarias ainda funcionavam quando a gente saía, por exemplo, de Caxias e ia na direção da região dos lagos, né? Várias chaminés, né? Então, é uma localidade, digamos assim, um território que, desde os primórdios, né, produz, fabrica tijolos e tal. E aqui a gente vê todos os caminhos do período colonial, né? Como é que os europeus entraram para esse território, que é exatamente pelos rios, né? Rio Imeriti, no caso, a terra ali de Trairaponga, né, como os indígenas, os povos originários chamavam a nossa terra lá, o Rio Iguaçu, o Rio Estrela em Omirim. Para quem conhece ali o território, vai até Petrópolis, por exemplo, na Washington Luiz, os rios Iguaçu e Sarapuí estão, vamos dizer, a refinaria de petróleo está entre os dois. Né? Então, e os outros rios também, né? Rio Magé, Rio Suruí. Então, esses são os caminhos abertos. E, a partir desses caminhos, se desbrava as terras da Baixada, né? E, sendo o açúcar um dos principais responsáveis por esse desenvolvimento econômico. E não só, né? Porque a fazenda produziu subsistência, produziu arroz, produziu milho, produziu açúcar, produziu farinha de mandioca, né? Algodão, enfim. Como eu disse, nós não éramos só uma região de passagem. Né? Então, esses vários rios desaguavam na Bahia e outros caminhos foram abertos ao longo dos séculos XVII, XVIII. E aqui uma ideia, né? 1944, belíssima, a construção ainda de pé, a partir dessa economia, digamos assim, que circulava ali ao redor do Polo Central, né, da capital do Brasil, a partir de 1763, que será o Rio de Janeiro. E a gente tem aqui até uma curiosidade, porque a farinha de mandioca produzida na região e também na Fazenda São Bento, ela servia de moeda de troca por escravizados na África. Tem vários estudos, inclusive o Vitor Hugo, que se apresentou, ele faz parte de um grupo de pesquisa lá, de Duque de Caxias, que é a Cor da Baixada. O professor Nielson é o líder desse grupo de pesquisa da UERJ de Caxias, né, de Duque de Caxias, e eles atuam exatamente pesquisando essas questões. Né? Então, você vê lá os estudos confirmando que a mandioca, a farinha, serviu como moeda de troca
na aquisição de escravizados. Tá? E aí toda essa região vai se desenvolver a partir de capelas, paróquias e freguesias, né, que controlavam também a vida civil da população. Né? Então, algumas ideias desse espaço belíssimo. Isso é uma vista panorâmica da fazenda, tratada, né, de uma foto aqui existente no arquivo do mosteiro, e toda uma linha de tempo, né, para a gente pensar como essa fazenda foi importante, olhando daqui, o Rio Iguaçu estar por trás, tá? E a Baía de Guanabara naquele lado lá. Tem outra foto aqui que aparece melhor. Aqui, né, outra imagem da capela e do casarão, né, ali, como a gente comentou, a olaria. Aliás, Humberto falou isso também. Humberto está aí? Tá certo. Algumas imagens também aqui do arquivo, né, dos monges lá no mosteirinho de Iguaçu, né? Hã? Isso, não. Então. Mas a gente vê os monges, né, no carinhoso apelido que o Dom Mauro dá lá para a nossa fazenda de Mosteirinho de Iguaçu, né? Porque, na verdade, com o tempo, esse espaço serviu também como uma espécie de retiro, né, dos monges que se aposentavam. O orfanato, eu vou comentar agora. Então, assim, a gente tem uma experiência, uma memória, uma vivência desse território desde 1565 até o século XX. Né? Porque até o século XX a gente vai ter a atuação dos monges ali. Vou passar aqui, deixa eu ver. Dom Odilon ainda não vem agora. Mas aqui você tem outro mapa, né? Uma planta das terras da Ordem de São Bento, em Iguaçu, no caso. Né? E aqui algumas questões, inclusive registradas em documentos históricos, sobre a lei de terras, a regulamentação das terras dos monges, né, lá do mosteiro de São Bento, lá, no que, dependendo da data, ainda não é Duque de Caxias, a gente ainda está falando de Iguaçu. Né? E essa vista é maravilhosa. Ali é a Baía de Guanabara, é muito próximo. A Reduc hoje está instalada exatamente aqui, nessa direção. E a casa... A capela está aqui na frente, ali a Tulha, né? Essa edificação aqui, até o século XX, ela serviu como uma espécie de abrigo de órfãos, né? Então, porque, como o Dom Mauro falou, a gente teve um patronato, né, que abrigava crianças órfãs, algumas imagens aí. Durante a Era Vargas, a gente vai ter vários projetos implementados para o então município de Duque de Caxias. O primeiro é a instalação da Fábrica Nacional de Motores, em Xerém, em 1942. Depois, a gente vai ter os núcleos coloniais de produção colonial, de instalação do trabalhador rural nas terras, e as áreas, né, que faziam parte da fazenda foram desapropriadas pelo governo central, né, e aí se tornaram administradas pelo INCRA. Tá? E o outro projeto que a gente teve é a Cidade dos Meninos, que aqui já vem algumas imagens do núcleo, né? Perdão, passou rápido. As casas dos colonos, como são chamadas, a gente ainda tem uma ou duas de pé nesse hoje bairro São Bento, que faz parte do município de Duque de Caxias. A planta, né, dos núcleos coloniais, das glebas divididas. O projeto de núcleos coloniais ele esteve em várias áreas, vários bairros de Duque de Caxias, né? Taquara, Imbariê, São Bento, né? E a fazenda, no caso, está dentro do núcleo colonial de São Bento. O que aconteceu, gente? Voltei. Então, o outro projeto, né, o terceiro projeto que eu falei da Era Vargas para o nosso município é exatamente a Cidade dos Meninos, que hoje é um bairro, né, que também tem um problema muito sério lá até hoje, pois é uma terra, digamos, federal dentro do município.
E, além do projeto para abrigo de crianças órfãs, né, de Dona Darcy Vargas, a gente teve lá a instalação de uma fábrica de pesticidas, né, no mesmo território ali, um do lado do outro. E, e aí a fábrica, né, de pó de broca explode, eles desativam a fábrica, mas enterram o pó de broca no subsolo, quando fecham a fábrica. E aí a gente tem esse problema lá até hoje, até os dias atuais. E as crianças, né, os galpões que eram ocupados pelas crianças do patronato São Bento, que, né, se desmembrou desse projeto de Vargas da Cidade dos Meninos, eles ficaram ali até 1990. Né? Então, e Dom Odilon Moura atuou, né, no caso da Paróquia do Pilar, e também tinha lá a responsabilidade, e foi um nome muito importante desse período para a gente na cidade, pensando a educação dos órfãos, o patronato. Nós temos várias fichas, né, desses órfãos lá. Então, assim, Dom Odilon lutou pelas terras da fazenda, Dom Odilon lutou pelas crianças, né? O nome dele aparece em vários documentos importantes. Aqui eu não vou ler a biografia do Dom Odilon, né, mas só para a gente ter uma ideia, aparece em vários documentos importantes, em vários projetos. Você vai na hemeroteca digital, né, nos jornais lá da Biblioteca Nacional, online, e você acha o nome dele diversas vezes. Tá? Participou também da Legião Brasileira de Assistência, recebeu o título de cidadão duque caxiense, né, pela Câmara Municipal, nós temos os documentos lá na Câmara, está nos jornais, como eu falei. Né. Monge entre mensageiros. Né. E aqui a placa de inscrição lapidar aqui no claustro, né, Dom Mauro, quando ele falece em 2010, com 92 anos de idade. Então, assim, fui rápida, menos de 20 minutos. Foi, sim. A gente aqui ficou brigando. Quantos minutos para cada um? Vou passar a palavra para a Elaine. Assim, isso foi para ter um apanhado rápido, né? Contextualizar histórica e geograficamente esse território que foi, né, da Fazenda São Bento do Iguaçu. Não. Boa tarde. É que eu tenho um probleminha de direita e esquerda, eu tenho que pensar muito, então, aí eu já tenho que ir preparada. Boa tarde, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Elaine, ela já apresentou que eu faço parte da comissão, mas eu vou falar um pouquinho da questão como eu cheguei até aqui. Né? Eu, de formação primária, eu sou historiadora, aí depois aqui eu fiz a pós-graduação em Arte Sacra, né, História da Arte Sacra, tenho mestrado em Patrimônio, Cultura e Sociedade e agora doutoranda em Artes Visuais pela EBA da UFRJ. E tenho também pós-graduação em Conservação e Restauro, mas eu fiz mesmo o meu curso em um ateliê de restauro de uma restauradora chamada Isabel Gregoli, que faleceu ano passado. E aí eu vou apresentar para vocês como que é a questão aqui. Eu vou apresentar mais para vocês a questão do acervo, do que a comissão faz para tentar, né, resolver ao máximo os problemas que esse grande bem importante para a gente. E, como já disse, né, importante para o Brasil inteiro por conta dessa história, desse envolvimento que ele tem com o Rio de Janeiro e, sucessivamente, com o país. Então, eu vou começar explicando um pouquinho da primeira construção de fato que foi erguida no território, que, em 1645, começou a construção da primeira parte da capela, que é a capela. O nome que eu vou dar agora é o nome que ela tem oficialmente, né? Que é em devoção à Nossa Senhora do Rosário. Só que, originalmente, lá em 1645, ela foi erguida com o oráculo de Nossa Senhora da Purificação. Posteriormente, o Frei João de Santana Monteiro, ele institui uma irmandade no território, né? Que é a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, e altera o oráculo. Tá? Isso aqui é uma pintura que uma inteligência artificial fez a partir da planta. Essa
para a gente ver alguns desenhos, curiosidades. E aí eu vou apresentar algumas esculturas, algumas partes dos bens integrados que compunham a parte interna, tá? Então, a gente vai ter nos documentos, principalmente no dietário, no livro dos artífices e construtores, né, do Dom Clemente Nigra, a gente vai encontrar bastantes informações. Então, essa é a escultura, né, do patriarca São Bento, que lá em 1737 foi encomendada a José da Conceição 5 imagens, que deveriam ser para as 5 fazendas, né? E aí Dom Nigra sinta com essa sendo uma das agraciadas para a fazenda São Bento do Iguaçu. Lembra que eu falei para vocês que anteriormente era Nossa Senhora da Purificação? Ela vai estar lá na frente, eu vou apresentar para vocês. Mas aqui é a imagem, a escultura de Nossa Senhora do Rosário, que é atribuída a Simão da Cunha, conforme o livro dos construtores, pelo Dom Clemente. Aí uma curiosidade, que aí vem a parte do historiador, do restaurador, que ela está repintada, tá? Essa não é a pintura dela original. Possivelmente, ela foi repintada no finalzinho do século XIX, início do XX. E aí eu vou mostrar. Isso aqui são remanescentes, aí eu vou explicar por quê. Lá na metade do século XVIII, foi finalizada. Alguns pontos eu vou intercalando. Que agora eu estou falando da capela, mas quando for falar do casarão, eu vou explicar mais. Mas aqui eu coloco que, em 1754 e 57, entre esse período, é finalizado a construção da Casa Grande. Mas, nesse meio tempo, foi construída uma nova sacristia. Tá? E, nesse mesmo período, foi incluído 3 altares, que aí é o que eu replico, né? Retábulo mor e 2 laterais. E isso vai permanecer, tá? Esse perfil, essa construção, essa organização vai se permanecer até 1910, tá? Quando é feita uma reforma. Nessa encomenda aqui desse altar, no caso, retábulos, foi encomendada a Simão da Cunha. Então, a gente sabe que houve uma alteração em 1910 e alguns remanescentes ficaram no acervo dos retábulos anteriores. Então, são fragmentos desse altar que era de Simão da Cunha. E aqui eu trago uma foto, que, na verdade, são as únicas fotos que a gente tem ainda como propriedade do mosteiro, né? Lembra que em 1922 isso vai ser, né, que a professora explicou, retirado da posse e passado para a União. Essa é a parte interna, e eu gostaria que vocês observassem algumas coisas, porque lá no finalzinho vai ter as fotos desses objetos. Então, aqui a gente tem Santa Gertrudes, aqui Nossa Senhora do Rosário. Aqui, não sei se dá para ver, mas é Santa Escolástica, e aqui a gente vê o pombinho no ombro dela. Hoje a escultura não tem mais o pombo, mas a gente vai ver lá. E aqui, do outro lado, São Bento, aqui uma imagem de Santana. Todas essas imagens estão no acervo. Aqui tem a placa do altar. E aqui é o sacrário, só para vocês observarem que em 1914 esses objetos estavam aqui. Uma mais de perto, essa é uma do acervo do Arquivo Nacional, a anterior do próprio mosteiro. E a gente vê uma fotografia, né, com toda a recomposição. Essa é de 1922, quando foi feitos os últimos registros. Tá? E, resumindo, aqui a gente vai ver que no período que eu falei, né, que foi substituída essa imagem, então, em 1760, chega a imagem de Simão da Cunha para ficar no nicho central do retábulo. Então, todas as imagens que eu citei ali, a gente vai ter Nossa Senhora do Rosário, São Bento, Santa Escolástica, Santa Gertrudes, Santana Mestra, e a Nossa Senhora da Purificação, porque era o anterior, né, à primitiva. E é que eu mostro para vocês, porque aquelas outras que eu mostrei, isso aqui está no acervo da diocese, mas a Santa Gertrudes e a Purificação ficam aqui no claustro do mosteiro. Tá? Então, aqui as outras 2 imagens, Santana Mestra, Santa Escolástica, sem o pombinho. Se perdeu, assim como a Nossa Senhora do Rosário, que tinha um diadema de prata, né? um resplendor também. Não sabemos o que aconteceu.
Então, ainda com a construção dessa capela, ela foi ganhando novos espaços, pequenas ampliações, vai ter pequenas modificações, as janelas tinham vergas retas e depois houve uma alteração para uma verga, que é a que está lá até hoje, né, levemente curvada, a aquisição de mais um sino para o campanário, encomendas de toalhas, de cortinas. Esses são pequenos detalhes que a gente considera como bem integrado, né? Então, a gente anota isso tudo. E aí eu vou falar rapidamente do casarão, tá bom? Que começa a primeira construção, porque o casarão ele vai sendo ampliado. Então, 1660 é a primeira construção, que depois vai se alargando. E aí, no finalzinho mesmo... Ixi, não pode mexer em nada aqui, né? Voltei. Finalmente, a capela, o casarão, que é a casa de vivenda, né? Aquele espaço que vai se tornar um espaço de descanso para os monges, 1754, quando ele já fica com o aspecto que ele tem hoje, né? Vamos dizer, aquele formato de claustro mesmo, com pátio, com forma de mosteiro, né? Com pátio, claustro, enfim. E aqui eu vou trazer alguns objetos que pertenciam ao casarão, mobiliários. Então, vão ter 3 loceiros, que é o que a gente tem hoje. 2 são iguais. Essas fotos é porque é de uma exposição que a gente fez no seminário de 2 anos atrás. Tá? Então, a gente usa ele também, além dele ser um bem, ele também serve de expositor. Esse loceiro é igual ao anterior, uma mesa que o tampo é maior, tá? Bancos, cadeiras de couro lavrado, um genuflexório. Esse lavabo está na sacristia da capela. 2 pias de água benta, uma fica logo na entrada do presbitério, e a segunda, que é essa daqui, ficava na sacristia. Em algum momento da história ele se quebrou, só que hoje ele está guardado para quando for restaurado a capela lá, retornar. E aí é o que eu falei, que eu mostrei para vocês, o sacrário e a placa do altar. Essa é o sacrário. Isso aqui é só uma imagem modificada, né? Tratada com IAR, porque a partir das prospecções a gente teve noção de onde tinha douramento, aonde só era policromia, só para a gente ter uma ideia, tá? Essa é a placa do altar, é uma placa bem grande, ela tem 3 metros de largura. E essa é a forma que ela está hoje, mas da mesma forma, com prospecções, a gente descobriu que era ela integralmente com douramento. Então, seria assim. Então, quando ela for restaurada, vai ficar totalmente douradinha. Tá, e aí... eu estou mesmo com... Então, a gente tem o futuro. Por quê? Hoje, a gente tem, como o Dom Mauro explicou, a gente tem um centro diocesano Dom Odilon Moura, que é, a partir... Lembra que a professora Tônia falou que o IFAM está sentenciado desde 2002? Então, a Mitra também foi sentenciada de alguma... Não é sentenciada de alguma forma, mas ela entra nos autos e ela deveria usar o casarão para o fim, também para a comunidade. Então, de certo modo, a nossa ideia é que esse centro diocesano, que é um projeto, ele tem caráter de centro cultural, então tem todo um planejamento, o que vai funcionar, o projeto descritivo, o que vai funcionar em cada ala, né, que vai ser exposições, pesquisas. Um uso que não seja somente para a igreja. Por exemplo, a capela vai voltar para o uso de culto, mas o casarão vai ser com objetivo cultural e educativo, né? De pesquisas, enfim, até porque a gente tem muito material de pesquisas e ficam distribuídos, às vezes, em sedes de paróquias. Então, os pesquisadores têm que ficar indo de ponto a ponto e a gente pensa num núcleo mais de pesquisa mesmo para esse local. E ainda também, como parte disso, que, na atualidade, a gente está elaborando um projeto para os bens móveis integrados, que foram esses objetos que eu mostrei para vocês, que a gente possa... Porque o IFAM ele está sentenciado a fazer a obra, mas os bens integrados não. Né? Então,
não cabe a contrapartida também da diocese elaborar o projeto e, a partir de meios que se possam ter hoje com captação de recursos, a gente possa estar podendo com isso, tá? E aí é só porque é o decreto de quando foi a comissão formada. E é só isso, gente. Eu agradeço. Agradecemos a participação das professoras Tânia e Elaine. Acho que mantém viva essa memória de Dom Odilon nessa Baixada Fluminense, particularmente no que hoje é Diocese de Duque de Caxias. Esse patrimônio foi doado inicialmente à Diocese de Petrópolis. Depois, com a criação da Diocese de Duque de Caxias, como que ficou na jurisdição da Diocese de Duque de Caxias, então passou a pertencer a essa diocese. Então, é uma satisfação tê-las aqui. Tive a oportunidade de visitá-las, de visitar as duas, mas visitá-las, a Fazenda do Iguaçu e a Cidade dos Meninos, que foi, e a Igreja do Pilar, toda a Baixada Fluminense. Então, muito obrigado pela participação. Algum comentário, alguma pergunta? Dom José. Ainda bem, né, que eu falei assim, hoje a gente falou e ninguém entendeu. Tem um microfone, vai aparecer aí, senhor. Ontem, naquela palestra sobre os escravos do mosteiro, foi mencionada as fazendas, né? E aí foi dito uma coisa que eu não sabia, e não sei exatamente se foi sempre assim, que nas fazendas tinham numerosos escravos e um monge. Um monge apenas, não era um grupo de monges, né? A gente sempre falou aqui, os monges fazendeiros, né? Que ocupavam a fazenda, que se tratavam com os escravos, tá? Mas, enfim, parece que não havia uma vida religiosa mais intensa. Uma preocupação de evangelizar e tudo mais. Não sei se há elementos aí que a gente possa descrever melhor como é a vida cotidiana nas fazendas do mosteiro, como essa de Iguaçu. Isso é frequentemente mencionado no dietário, no necrológio, particularmente no necrológio. Havia um monge fazendeiro que estava em determinadas fazendas, havia um monge, então, à frente. Muitas das vezes, o monge nem residia na fazenda. Quem administrava a fazenda era um dos escravos. Isso pode ser visto no dietário, nos estados e outras fontes que temos no arquivo. Não havia vida comunitária nessas fazendas. Eram monges solitários. Uma coisa, só para concluir, até existem pesquisas relacionadas ao século XIX que tratam da questão dos escravizados com os quilombos que existiam no fundo da Baía de Guanabara, né? Enfim, Flávio de Santos Gomes criou, né, o conceito de Campo Negro no seu livro Hidra de Iguaçu, porque o ministro Gama Cerqueira, ministro da Justiça no século XIX, deu o apelido, né, de Hidra de Iguaçu aos quilombos da Baixada, pois os quilombolas não conseguiam ser, digamos, dizimados pelas milícias imperiais, pois a Baixada tinha mangues, né, pântanos, subidas de serra, e havia, assim afirma Flávio dos Santos Gomes, uma rede de sociabilidade entre os escravizados, os quilombolas e, inclusive, os taberneiros. Então, os quilombolas retiravam, por exemplo, madeira, e quem vendia para o Rio de Janeiro essa madeira eram os taberneiros. E ele cita também dessa relação intensa dos escravizados, principalmente da Fazenda São Bento, com os quilombolas, né, que participavam das festas nas senzalas. Enfim, é só para uma outra questão. E aí... Deixa voltar a escravo. Não, eu ia falar que... Então, é isso. Então, vai.
Quanto à questão dos escravos, é muito interessante, porque tivemos 2 historiadores descendentes de escravos, que foi o Luiz Piratininga Júnior, de São Paulo, que escreve o Dietário, que publicou o Dietário do Mosteiro de São Bento de São Paulo, tratando da vida dos escravos. Interessante que o avô do Luiz Piratininga Júnior foi quem entregou a chave para os monges boironenses quando chegaram. Portanto, quem fez a passagem de uma comunidade para outra não foi um monge, foi um escravo. E isso é muito interessante. E depois, o Luiz Piratininga Júnior, neto desse escravo, fez o mestrado, publicou a tese de mestrado, feito na Universidade de Campinas. Lamentavelmente, morreu muito cedo. Logo depois que defendeu o mestrado, faleceu. E depois, como a Tânia acabou de citar, o Flávio Gomes, também descendente de escravos da nossa fazenda de Campos dos Goitacazes, e é uma pessoa internacionalmente conhecida, hoje é referência no mundo da escravatura no período colonial. Só que eu vou deixar só aqui um ponto a ser dito. O espaço hoje que a gente viu ali, a gente só viu a casa, um pedacinho da lateral, mas nos fundos tem uma construção, que é a Casa de Retiro São Francisco. O espaço que está dentro desse território, que é todo hoje da Diocese de Duque de Caxias, funciona essa casa e tem retiro todos os finais de semana, de grupos pelo Estado, até do Brasil, que procuram um local para fazer o retiro. E ainda existe também a comunidade de Nossa Senhora do Rosário, que, quando o casarão, né, estava em funcionamento e a capela, usavam a capela. Só que hoje eles usam um espaço dentro da casa de retiro para suas celebrações. Então, assim, se a gente pensar também no território hoje, ele continua com a função original da casa, da capela, que é voltada para a oração, um espaço mesmo de espiritualidade. Uma questão muito delicada. O IPHAN promoveu uma fase de uma restauração. Vou dizer não vou nem uma restauração, uma reforma. O IPHAN promoveu a reforma, estava a ponto da Diocese tomar a frente e desenvolver o projeto de dar uma ocupação à casa, não deu ocupação à casa, o cupim invadiu e comeu tudo. Então, estragou todo o projeto da primeira fase. Então, teve que começar tudo da estaca 0. Eu acho que é isso, né? Finalizando. Alguém mais? Tem outra. Obrigado. Não? Então... Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Então, ok. A gente vai fazer agora uma pausa rápida para o café e em 15 minutos a gente volta. Tá bom. Obrigada.